Olá, pessoas que estão aqui no canal Espiritismo em Foco para darmos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né, nosso codificador. Esse livro faz parte, né, repito, da quarta obra, né, o quarto livro da codificação espírita. Então, no vídeo anterior, vimos o capítulo 8, encerramos o capítulo 8, que era os anjos, né? E agora vamos adentrar ao capítulo 9, que é os demônios. Então vamos ver agora, né, a análise à luz da doutrina espírita, né, com o nosso Allan Kardec, o que seriam os demônios, que é uma palavra sempre associada a coisas ruins, né? A seres malévolos, a seres maus que fazem mal à humanidade, né? Então vamos ver aqui, né, como é que ele é abordado nesse livro, O Céu e o Inferno, né? Vimos os anjos, né, nos dois vídeos anteriores, né, no capítulo 8, e agora vamos ver os demônios, ok? Esse capítulo, ele é dividido em três subtítulos, né? A origem da crença nos demônios, quer dizer, a origem, né, como começou, os demônios segundo a igreja e os demônios segundo o espiritismo, né? Que segue o mesmo formato do capítulo dos anjos, né? Do capítulo anterior, né? Que também mostrou os anjos segundo a igreja, os anjos segundo o espiritismo, essa coisa toda, ok? Então vamos lá. Vamos então ao primeiro subtítulo: Origem da crença nos demônios. Item 1. Os demônios, em todas as épocas, desempenharam um grande papel em todas as teogonias. Gente, teogonia, só para ficar mais claro, teogonia significa uma narrativa antiga, né, da antiguidade, mística. Mística não, mítica, perdão, misturei essa mítica, que vem de mito. Os mitos, né? O mito grego, por exemplo, que no caso mitologia grega, né? Teogonia é uma palavra grega, né? Que explica a origem e a genealogia dos deuses, né? Como os deuses surgiram, né? Qual a origem dos deuses? Isso é teogonia, e tem uma obra específica com esse nome que fala sobre isso de Hesíodo, né? Hesíodo, que é um grande autor, né, da antiguidade, da mitologia grega, né, junto com, porque nós temos Homero, né, e tem também Hesíodo, que é famoso também pelos trabalhos e os dias, né, então ele também tem teogonia, né. Então, é só para dar uma luz nessa questão da origem dos deuses, né. Então, se bem, continuando aqui, se bem que consideravelmente decaído, né, na opinião geral, quer dizer, o demônio seria um ser decaído, porque a gente tem a referência na nossa cultura de demônio como um ser decaído, né? Que é uma coisa bíblica do Velho Testamento, vamos dizer assim, né? Então, se bem que consideravelmente decaído, na opinião geral, a importância que se lhe atribui, ainda em nossos dias, naqueles dias de Kardec e nos nossos dias também, né? A essa questão perdão, do verbo dar, a essa questão uma certa gravidade, porque ela toca mesmo no fundo das crenças religiosas, nossas crenças religiosas cristãs, né? Católica, principalmente algumas correntes protestantes, né, mais radicais, tem o demônio como uma figura até central, né? Então, crenças religiosas. Por isso, continua Kardec, é útil examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. Quer dizer, vamos ver a coisa como ela se mostra, né? A crença num poder superior é instintiva entre os homens. Então, todos os povos da antiguidade tinham a crença instintiva em um ser superior. Cada um tinha de uma forma, né? Via nos fenômenos da natureza, né? Essa coisa toda. Veja que na mitologia nórdica, por exemplo, né? Você vê que o Thor, o deus do trovão, né? Cada
cada fenômeno da natureza tinha um deus, né? Mitologia grega também, e por aí vai. Hélio, né? Que acho que era o deus dos ventos, né? Por isso que a energia é eólica, a energia captada pelos ventos, né? Vem do nome dos deuses, né? E por aí vai, né? Isso aí, gente, eu sabia muito isso, mas uma parte já eu meio que esqueci, né? Mas a gente estuda muito isso na escola, né? Então, a crença no poder superior é instintiva entre os homens. Por exemplo, fala até dos nossos indígenas brasileiros, né, que tem a crença no deus Tupã. Tupã se manifesta para os indígenas, né, também nos fenômenos da natureza, na lua, por exemplo, né, e por aí vai. Assim, é encontrada sob diferentes formas em todas as idades do mundo, como eu acabei de falar. Mas se, no grau do adiantamento intelectual que chegamos hoje, discutem ainda sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto deveriam ser imperfeitas as suas noções a esse respeito na infância da humanidade, porque não tinha ainda, né, a razão desenvolvida, estava ainda por desenvolver. Ok? Toca. Item 2. Né? No item 1, que Kardec quis dizer basicamente é isso, né? As pessoas antigamente ainda não tinham uma noção para desenvolver. A divindade era muito cultuada, na maioria das vezes, até pelo medo, né? Da ira dos deuses. Ou no caso das culturas monoteístas, né? Como os hebreus, a ira de Deus, né? Deus único, tão vingativo quanto os deuses da mitologia, né? Que mandava pragas, desastres naturais, se tivesse insatisfeito com a humanidade. Né? Bom, item 2. O quadro que se nos representa da inocência dos povos primitivos, em contemplação diante das belezas da natureza, na qual admiram a bondade do Criador, sem dúvida é muito poético, mas falta à realidade. Né? Até se referindo até às narrativas da antiguidade, como Homero, com a Odisseia, Hesíodo, com a Teogonia, os trabalhos e os dias, na forma de ver a questão, né, dos deuses. São obras muito poéticas, inclusive, né? Inclusive, se for pensar, eles transmitiram isso oralmente, né? Não havia escrita na época deles. Depois, essa tradição oral foi passada para a tradição escrita, principalmente por Aristóteles, né? O filósofo grego Aristóteles. Então, era uma coisa que eles viam. Então, são poemas. A Teogonia é em formato de poemas, né? Que nos dá uma ideia, sim, da realidade, não é uma coisa totalmente fantasiosa, mas é com muita fantasia em volta também, que era a forma como eles viam, né? Faltava o elemento da racionalidade para, vamos dizer assim, para contemplar essa questão da divindade, né? Com certeza já era uma sociedade desenvolvida e tudo, né? Sociedade desses poetas, de Homero, de Hesíodo, sim, mas não ainda para essas questões, né? Já era uma sociedade desenvolvida nas questões das relações comerciais, agricultura, etc, etc. Imagino, né? Pelo período, mas ainda faltava essa maturidade para entender os fenômenos da natureza e principalmente a natureza de Deus, né? Que eles não viam Deus, eles viam deuses, né? Então vamos lá. Então, é muito poético, mas falta a realidade. Quanto mais o homem se aproxima do estado natural, mais o instinto nele domina. Sim, quanto mais ele está no estado natural, no estado primitivo, mais o instinto ele domina, né? Como se pode ver ainda entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias, né? O que mais o preocupa, ou melhor, do que se ocupa exclusivamente, é dar satisfação das necessidades materiais, porque não tem outras preocupações. Então, os povos primitivos se preocupam mais em as suas necessidades imediatas, comer, dormir, essas coisas, né? A sobrevivência.
pode por assim dizer. O sentido que unicamente pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão com o tempo e gradualmente, né? Com o crescimento, com a evolução espiritual. A alma tem sua infância, sua adolescência e sua virilidade. Olha só, virilidade. Igual ao corpo humano, né? Que nós desenvolvemos infância, adolescência, fase adulta, essa coisa toda. Mas, para atingir virilidade que a torne apta a compreender as coisas quanto de evolução deve ainda percorrer a humanidade? Muita, né? Muita estrada para percorrer. Quanto de existências não lhe falta a cumprir, né? Existência, diga-se, encarnações, reencarnações. Sem remontar às primeiras idades, ao nosso redor, as pessoas dos nossos campos, e perguntamo-nos quais sentimentos de admiração desperta nelas o esplendor do sol nascente, a abóbada estrelada, o gorjeio dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, as campinas matizadas de flores, né? Então, essa é uma pergunta. Perguntamos a nós, como nós contemplamos isso tudo aqui? Nós, seres racionais, né? Para elas, o sol se eleva porque tem um hábito e, conquanto lhe dê bastante calor para amadurecer as colheitas e não muito para secá-las, é tudo o que pedem. Então, os seres simples, primitivos, só querem os benefícios que o sol pode oferecer e a não existência dos malefícios, que não seja pouco, mas também não seja muito, né? É tudo o que pedem. Se olham o céu, é para saberem se fará bom ou mau tempo amanhã, se vai chover ou não, né? Que os pássaros cantem ou não, lhe é bem igual, conquanto que não comam seu grão. Eles estão mais preocupados dos pássaros não atacarem as plantações dele do que ouvir o canto bonito dos pássaros, né? As melodias do rouxinol preferem o carcarejar das galinhas e o grunhir dos seus porcos, porque esses lhe trazem dividendos, e o cantarolar do rouxinol não, né? O que pedem aos riachos claros ou lamacentos é de não secarem e nem inundá-los, para não faltar água e nem inundar para não causar inundações nos seus grupamentos humanos, né? As campinas dá-lhes boas ervas, com ou sem flores. As flores não importam, mas tem as ervas para eles se alimentarem. É tudo o que desejam, dizemos mais, tudo o que compreendem da natureza, e, no entanto, já estão longe do homem primitivo. Então, está falando aqui de pessoas simples, né? Que não são mais primitivas, porque já tem uma atividade comercial, já criam animais e tudo mais, mas se preocupam com a natureza só com aquilo que é útil à sua atividade. No caso aqui, atividade de extrativismo, ou de agricultura, ou de pecuária, né? Item 3. Se nos reportarmos a esses últimos, vemo-los mais exclusivamente ainda preocupados com a satisfação das necessidades materiais. O que serve para provê-los e o que pode prejudicá-los resume para eles o bem e o mal neste mundo. Então, o que serve para prover suas necessidades é o bem. O que serve para prejudicar essas necessidades é o mal. Pronto. Muito simples, né? Eles creem em uma potência extra-humana, né? Mas como aquilo que lhes traz prejuízo material é o que mais lhes toca, atribuindo a essa potência, da qual fazem de resto uma ideia muito vaga. Ok? Então, eles creem numa potência extra-humana, algo acima deles, né? Mas como aquilo que lhe traz um prejuízo material, né? Fazem uma ideia vaga, quer dizer, algo ruim. Podem chamar até de mau presságio,
o que quer que seja. Não podendo ainda nada conceber fora do mundo visível e tangível, né, do nosso mundo material, imaginam que resida nos seres e nas coisas que lhes são nocivas. Os animais malfazejos, tipo as serpentes, por exemplo, dela são, os animais malfazejos dela são, pois, para eles, os representantes naturais e diretos, ou seja, dessas potências malfazejas do mal, porque esses animais fazem mal. Somente os peçonhentos, né, as serpentes, que são o maior exemplo, as cobras, né, que todo mundo tem medo, ou quase todo mundo, né? Pela mesma razão, viram a personificação do bem nas coisas úteis. Daí o culto prestado a certos animais, a certas plantas e mesmo a certos objetos inanimados. Até hoje na Índia, a vaca é um animal sagrado, porque a vaca representa o bem, vamos dizer assim, né? O leite, que é um alimento importante, mas não a carne, porque eles não sacrificam, não comem carne, né? Só o leite. É? Então, plantas, alguns tipos de plantas também são tidas como coisas sagradas, e objetos inanimados, né? Tem gente que cultua até uma pedra. Né? Ó, a Meca é uma pedra, a pedra sagrada que tem ali em Meca. Né? E todo muçulmano, todo convertido na cultura do muçulmanismo, do islamismo, tem que ir pelo menos uma vez a Meca e que consta tocar naquela grande pedra, que tem uma representação muito grande para eles. Né? Eu já ouvi uma teoria que aquilo seria um meteoro, mas eu não sei, eu não lembro direito. Faz muito tempo eu vi essa teoria, então, mas tem essa questão teórica aí. Okay? Mas, continuando aqui, mas o homem geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem. Por que será, né, gente? Nós somos mais sensíveis ao mal do que o bem. O bem lhe parece natural, ao passo que o mal lhe afeta mais. O bem é uma coisa natural e a gente muitas vezes temos tanto bem na nossa vida e nem nos damos conta, né? Não é só os seres primitivos, não, nós mesmos, né? Mas quando acontece um mal, Ave Maria, afeta mais, né? Por isso é que em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra das potências malfazejas, né, são as mais numerosas. O medo leva o melhor sobre o reconhecimento. Então, para acalmar os deuses ou os espíritos malfazejos, sempre dão oferendas que os acalmem. Às vezes até, gente, sacrifícios humanos, né? Sacrifício de animais, ou oferenda com vegetais, e às vezes sacrifícios humanos. Né? Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físico. O sentimento do bem moral e do mal moral marca um progresso na inteligência humana. Quer dizer, pensávamos só no bem e o mal fisicamente. O mal moral, ele vem com o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Da nossa percepção de mundo, da nossa racionalidade, né? Do intelectualismo. Só então o homem entrevê a espiritualidade, aí começa a se entrever os laivos de espiritualidade, né? Só então o homem começa a entrever a espiritualidade e compreende que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Então, quando espiritualizamos a nossa visão, nós vemos que as coisas espirituais não estão no mundo visível, né? Como acreditávamos que estavam nas coisas materiais. Tem gente que acredita que até hoje um gato preto representa o mal. Olha que absurdo. Hoje é dia 13, ainda bem que não é sexta-feira, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo aqui é dia 13, né? De julho. Ainda bem que não é sexta-feira, que as pessoas ainda têm essas superstições. Ou superstições não, né, gente? Superstições, fala direito. Então, um poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Ponto. Isso foi obra de certas inteligências de elite que, não obstante, não puderam transpor certos limites. O que ele chama de inteligências de elite, gente, eram pessoas que conseguiam sair um pouco do lugar comum, mas não muito,
e aí explicava do seu jeito essas questões às outras pessoas. Normalmente eles acabavam se tornando líderes, né? Líderes espirituais e outras coisas por conta de ter esse conhecimento parcial, né? Tanto que antigamente esses conhecimentos sobre espiritualidade, como temos hoje com o espiritismo, era limitado a grupos fechados, sociedades secretas, né? Tipo assim, esse conhecimento espírita, ele não surgiu recentemente, há 160 anos atrás. Claro, como nos é apresentado, surgiu agora. Mas sobre outras roupagens, outras linguagens, ele já existia. Sempre esteve aí. Como o próprio Kardec afirma, sempre esteve aí, né? O Espiritismo só deu uma roupagem de estudo, de racionalidade, de análise, né, para que a gente entenda melhor, estudando inclusive, como estamos fazendo aqui com o Céu e o Inferno. Mas os conhecimentos sobre a existência do espírito, vida após a morte, reencarnação, já existiam. E muitas vezes só eram um grupo seleto que tinha acesso a esse conhecimento, né? Bom, item 4. Como se via uma luta incessante entre o bem e o mal, e este frequentemente vencer aquele que, de outro lado, não se podia admitir racionalmente que o mal fosse a obra de uma potência benfazeja, é claro, né? Se via muito a luta entre o bem e o mal, e via muitas vezes o mal triunfar, né? E não podia se admitir que o mal podia ser de uma potência, né, extrafísica, né, usando a linguagem que Kardec usou, benfazeja. Disso se concluiu a existência de duas potências rivais governando o mundo. A potência benfazeja e a potência malfazeja. A eterna luta entre o bem e o mal, né? Então, governando o mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois príncipes. Olha que interessante. O do bem e o do mal. Doutrina lógica para certa época, para aquelas épocas. Porque né, era o que se podia alcançar, né? Então, o príncipe do bem e o príncipe do mal. Doutrina lógica para certa época, porque o homem era ainda incapaz de conceber uma outra e de penetrar a essência do ser supremo, que é Deus, né? Como teria podido compreender que o mal não é senão um estado momentâneo, do qual pode sair o bem, e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, ajudando o seu adiantamento, que é o que a gente conhece hoje com o Espiritismo, né, gente? As coisas, as dificuldades que nos ajudam a crescer e a evoluir, e que são males momentâneos, né? E que um dia terão fim e a gente alcançará, né, o nosso crescimento, né? As limitações do seu horizonte moral não lhes permitiam ver nada fora da vida presente, nem depois e nem antes. Então, era isso aqui. Não poderia compreender nem que havia progredido, nem que progrediria ainda individualmente, e ainda menos que as vicissitudes da vida são da imperfeição do ser espiritual que está nele, que pré-existe e sobrevive ao corpo, e se depura numa série de existências até o alcance da perfeição. Então não tinha como esses povos ainda ter essas noções que a doutrina espírita hoje nos apresenta, né? Para compreender o bem, para compreender o bem que se pode sair do mal, não se pode ver uma única existência, uma única encarnação, né? É preciso abarcar o conjunto. Só então aparecem as verdadeiras causas e os seus efeitos. Então, há que ampliar o conhecimento com a evolução, né? Então, item 5. O duplo princípio do bem e do mal,
durante longos séculos e sob diferentes nomes, muitos nomes, né, inclusive, foi a base de todas as crenças religiosas. Então, todas as crenças religiosas tinham essa coisa, né? A luta entre o bem e o mal, sob nomes diferentes a cada crença, né? Foi personificando sob o nome de Oromaze e Arimane entre os persas, né? Cultura antiga dos persas, de Jeová e de Satã entre os hebreus. Então, você vê que ele citou um exemplo da cultura persa e o exemplo da cultura hebraica, que é o que a gente conhece mais, né? Jeová e Satã, né? Mas como todo soberano deve ter ministros, todas as religiões admiram as potências secundárias ou os gênios bons e os gênios maus. Então tem o Deus mau e o Deus bom, né? No caso aqui, Oromaze e Arimane, e Jeová e Satã. Então, como Jeová tem os seus anjos, Satã vai ter os seus? Isso mesmo. É? Então, como todo soberano deve ter ministro, todas as religiões admiram as potências secundárias ou gênios bons ou maus. Os pagãos, né, que é antes do cristianismo, os identificam sobre uma multidão inumerável de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais para o bem e para o mal. Porque os pagãos criam em vários deuses, né? Em vários tipos de potência extrafísica, né? E cada uma com uma especialidade, para o bem ou para o mal, mas cada uma com a sua especialidade, né? Então, uma multidão inumerável de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, aos quais deram o nome genérico de deuses. O Deus, como eu falei no início, né? O Deus disso, o Deus daquilo. É o paganismo, são as culturas baseadas na mitologia. Então você tem a Grécia, você tem a Escandinávia, o próprio mundo árabe, antes do muçulmanismo, era bem politeísta também, né? Tinha seus deuses e deusas, e por aí vai, né? Os indianos, bom, os romanos, né? Os romanos talvez tenham sido os últimos politeístas aqui do Ocidente. Talvez não foram, né? Os últimos politeístas que criam nos deuses, que tem o nome dos planetas, né? Júpiter, Saturno, são os deuses, né? Dos romanos, do Império Romano. Até depois converterem-se ao cristianismo, né? Só que um cristianismo não muito verdadeiro, um cristianismo interesseiro, né? Mas aí já é outro assunto. Então, os pagãos identificaram sob uma multidão inumerável de individualidades, tendo cada um atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, aos quais deram o nome genérico de deuses. Ponto. Os cristãos e os muçulmanos tomam dos hebreus os anjos e os demônios. Então, os cristãos absorveram dos hebreus essa questão dos anjos e dos demônios. E os muçulmanos, posteriormente, também têm a crença nos anjos e nos demônios. Ok? Pronto. Item 6. A doutrina dos demônios tem, pois, sua origem na antiga crença nos dois princípios, do bem e do mal. Ok? Não vamos examiná-la aqui, senão sob o ponto de vista cristão, e ver se está em relação com o conhecimento mais exato que temos hoje dos atributos da divindade. Então vamos fazer essa análise se está como essa crença se aproxima dos atributos da divindade como nós conhecemos, né? Esses atributos esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. É a base de tudo, essa coisa do princípio do bem e do mal, anjos e demônios, ou seja, qual for o nome que tenha, né? É a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o que é o dogma, gente? Dogma é aquela crença fechada que não se permite questionamento. Coisa de muitas religiões
que não sabem ou não querem explicar o porquê das coisas. Isso é assim, tem que acreditar e pronto, senão você será castigado, né? É o dogma. Vamos dizer, estou falando aqui do dogma ligado à religião, porque essa palavra também se aplica em outros contextos, né? No contexto filosófico, no contexto, até no contexto científico também, né? Mas vou fechar aqui na reflexão de Allan Kardec, né? Para a gente não se perder. Então, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em relação com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Ok? Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, nós o compreenderemos melhor do que jamais o foi, graças aos ensinamentos do Cristo. Então, com os ensinamentos de Jesus, nós compreendemos muito melhor, né, até o ponto que nossa mente pode alcançar, a essência do Criador, a essência de Deus, né? O cristianismo, nisso, de acordo com a razão, nos ensina que, dois pontos, Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Isso está lá em O Livro dos Espíritos, né? No primeiro capítulo, na primeira parte, ok? Assim como está dito em outra parte, no capítulo 6, penas eternas, né? Se tirasse a menor parcela de um único dos atributos de Deus, uma coisinha que seja de um único dos atributos de Deus, ou seja, desses aqui que foram apresentados, não se teria mais Deus. Porque Deus, para ser Deus, tem que ser único, eterno, imutável, material, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas imperfeições. É a perfeição absoluta. Se não há perfeição absoluta, não há Deus, certo? Então, se tirasse a menor parcela de um único dos atributos de Deus, não se teria mais Deus, porque poderia existir um outro ser mais perfeito. E esse que seria Deus, né? Estes atributos, em sua mais absoluta plenitude, são, pois, o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam, né? Está aí nesses atributos de Deus. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não insulte a nenhuma das perfeições de Deus, para que isso seja verdade, né? Vejamos se é assim com a doutrina vulgar dos demônios. Então, para se entender a essência de Deus, até onde a gente pode, esses atributos são inquestionáveis, senão não há Deus, né? Agora, com relação aos demônios, será que é assim também? Então ele fala, vejamos se é assim com a doutrina vulgar dos demônios, ou seja, com a doutrina comum que nós conhecemos dos ditos demônios. Vamos ver no próximo vídeo, né? Vamos encerrar aqui agora. No próximo vídeo a gente vai ver os demônios segundo a igreja, para começar, né? O segundo subitem, mas vamos encerrar aqui com essa reflexão, né? Que todos aí também façam a leitura, façam também suas reflexões, né? E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem está acompanhando aí, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo, se Deus quiser, né? Se Deus quer, que é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, quiser. Forte abraço.